Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao sexto vídeo do desafio A Lei do Triunfo. Esse momento no qual nós separamos o nosso dia, a nossa semana, o nosso tempo, o recurso mais valioso que nós temos para investirmos em adquirirmos conhecimento, mais especificamente nesse livro, A Lei do Triunfo, que foi escrito por Napoleão Hill há um século e nos ensina sobre os pilares e as bases do sucesso. Nós estamos em um horário diferente do qual nós estamos acostumados, mas eu decidi realizar essa live ainda hoje, porque eu tive alguns outros compromissos familiares, mas mesmo não estando no horário ao qual nós estamos acostumados, eu decidi estar aqui presente, porque eu tenho compromisso com vocês, um compromisso comigo, e também você tem um compromisso com você mesmo ao estar aqui, não é mesmo? Um compromisso com o seu eu do futuro, porque aquilo que você realiza hoje tem muita influência e impacto no seu eu do futuro. Por isso que nós estamos aqui construindo, aos poucos, o sucesso que nós desejamos desfrutar futuramente. Então, é necessário que nós saibamos utilizar com sabedoria do nosso tempo. É necessário que nós saibamos alocar de forma sábia o nosso recurso mais valioso, o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa imaginação, que é também o tema da aula de hoje. E aproveitando que hoje é o sexto dia, nós estamos celebrando, e o que é melhor do que lembrar a estrada até aqui. É por isso que eu coloquei essa canção também ao fundo, Carry On My Way Over, Carry On My Wayward, acho que é assim, som, do Kansas, né, que é muito utilizado na série Supernatural, onde a cada final de temporada os personagens utilizavam essa música para poder lembrar a estrada até aqui. Então eu gostaria de ter uma retrospectiva nesses primeiros minutos da live, para a gente poder relembrar, rever as matérias, ou de forma breve, resumida, aquilo que nós aprendemos nesta semana. O livro A Lei do Triunfo, como nós estudamos, é um livro que Napoleão Hill escreve há um século, e ele estuda durante 25 anos da sua vida cerca de 16 mil norte-americanos, buscando responder a uma pergunta: qual é a lei do triunfo? O que faz uma pessoa ser bem-sucedida e o que a diferencia das pessoas que permanecem em fracasso? E para responder a esta questão, Napoleão Hill investiga mais de 16 mil pessoas, e dentre elas, cerca de 300 pessoas eram elas consideradas pessoas de sucesso, desde empresários, banqueiros, políticos, pessoas influentes, como Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, como Dale Carnegie, Andrew Carnegie, na verdade, como Rockefeller, pessoas influentes nos Estados Unidos e que serviram para que Napoleão Hill tecesse e realizasse a sua teoria da lei do sucesso. Então nós iniciamos na segunda-feira falando sobre isso, a lei do sucesso, a lei do triunfo, aquilo que Napoleão Hill identificou como o fator propulsor das pessoas e que as levou ao sucesso. E a primeira lei para Napoleão Hill é a lei do mastermind, um princípio de ter pessoas ao seu redor que, em um esforço conjunto de harmonia, realizam um resultado maior do que apenas uma pessoa de forma individual realizaria. E esse esforço conjunto em harmonia serve para realizar um objetivo definido. E esse objetivo definido foi o tema da segunda aula. É aquilo que nós identificamos como o problema mais presente e que nos impele a ter a ação. O problema é que a humanidade tem aquilo que nós sabemos que nós temos a capacidade de realizar. Então nós temos um norte, temos um objetivo cujo qual nós desejamos realizá-lo e temos pessoas ao nosso redor que irão nos ajudar a cumprir este objetivo. Na terceira aula nós falamos sobre a autoconfiança, porque nós precisamos ter a confiança em nós mesmos que nós somos capazes de cumprir o objetivo que nós temos. Então se você não acredita em si mesmo, quem irá acreditar? Então é necessário que nós desenvolvamos também a competência da autoconfiança, ou a habilidade de confiar em si mesmo. Na quarta aula, na aula seguinte, na verdade, nós falamos sobre o hábito de poupar ou o hábito de economizar. Porque se nós vivemos numa sociedade capitalista como nós estamos, é necessário que nós tenhamos a linguagem do dinheiro, que nós saibamos de fato investir os nossos recursos da forma certa, que nós saibamos economizar os nossos gastos, para que assim, quando as oportunidades surgirem para nós, ou quando nós provocarmos as oportunidades, nós tenhamos o dinheiro ou o capital e o recurso necessário para que nós possamos, de fato, colocar o nosso projeto em prática. Na aula de ontem nós falamos sobre iniciativa e liderança, que são habilidades e requisitos-chave para líderes e pessoas que buscam, de fato, o sucesso. Porque a iniciativa, nós falamos na aula de ontem, é sobre você fazer algo sem ser obrigado, sem ser necessário que outra pessoa o obrigue a fazê-lo. E a liderança, que uma das bases também da liderança é a iniciativa, tem a ver com você liderar outras pessoas para que o objetivo em comum seja cumprido. E na aula de hoje nós falamos sobre a imaginação, que é também necessário
para adquirirmos sucesso, e é necessário também com que antes de nós termos a imaginação, nós tenhamos também todas as outras 5 bases que nós falamos aqui durante toda esta semana. 5 minutos de live, eu vou tirar a música aqui e iniciar, então, a aula de hoje. Capítulo 6 do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, vai dizer: imaginação é a oficina da mente humana em que velhas ideias e fatos estabelecidos podem ser remontados em novas combinações e colocados em novos usos. Vamos parar por aqui. A imaginação, de acordo com Napoleão Hill, tem a ver com a oficina da mente humana. O que é uma oficina? É um lugar onde as pessoas estão presentes para produzir algo, onde existem vários recursos, instrumentos, ferramentas que permitem consertar coisas novas que estão quebradas ou ainda utilizar desses recursos atuais para construir algo novo. É isso que Napoleão Hill pensava ao descrever a imaginação como a oficina da mente humana. Nós, seres humanos, Homo sapiens, somos a única espécie a qual se conhece que tem a capacidade imaginativa, a capacidade de se reinventar, de construir fatos imaginários, de, antes de fato estar na realidade, pensar o que você deseja realizar, de fato, no seu plano em que você está vendo. Então nós temos esse dom, ou essa dádiva que nós recebemos, de ter a imaginação. Temos pessoas que vão ter essa oficina de construir. Antes de criar algo no mundo físico, nós já imaginarmos, arquitetarmos, projetarmos, planejarmos isso em nossa mente. Assim como um grande arquiteto que vai realizar o seu projeto, primeiramente precisa de fato imaginar qual é o projeto que ele está realizando, colocar no papel e depois colocar em frente, assim como um engenheiro, assim como pessoas que buscam construir algo de relevante para a sociedade, nós também, que fomos dotados da imaginação, também podemos utilizar da oficina da mente com inteligência. E é isso que nós estamos buscando nessa noite, buscando utilizar da imaginação para construir o nosso sucesso. Napoleão Hill utiliza da definição do dicionário para explicar um pouco melhor sobre o que é a imaginação. O ato de inteligência construtiva de agrupar os materiais do conhecimento ou pensamento em sistemas novos, originais e racionais. A faculdade construtiva ou criativa, abrangendo imaginação, poética, artística, filosofia, científica e ética. O poder criativo da mente, a formação mental de imagens e figuras, ou a representação mental de objetos e ideias, particularmente de objetos de percepção sensorial e raciocínio matemático. Também a reprodução e combinação, normalmente com modificação mais ou menos irracional ou anormal de imagens ou ideias, de memórias ou de fatos recordados da experiência. A imaginação, então, como nós vemos aqui, tem a ver com algo construtivo, ou seja, que constrói. Também tem a ver com agrupamento de materiais. Então, construtivo, agrupamento, também é relacionado com várias áreas do conhecimento. Então, a pessoa imaginativa ou a pessoa que está buscando desenvolver o seu caráter criativo e imaginativo é alguém que sabe dominar várias áreas. É uma pessoa que é generalista, ou seja, que é capaz de circular durante as diversas áreas do conhecimento humano. Nós sabemos que existem várias áreas criadas na ciência, não é mesmo? Existe a filosofia, a matemática, a economia, a administração, a religião, a política, diversas áreas, e cada vez mais estamos construindo novas áreas, não é mesmo? E olha só, por exemplo, a inteligência artificial, algo que ainda não era presente, por exemplo, na época de Napoleão Hill, e que é tão presente em nossa época. Por isso que a pessoa que usa da imaginação, ela é capaz de perceber os recursos que ela tem presentes em sua oficina para utilizá-los da melhor forma possível. Porque esse é o poder criativo da mente. É a formação mental de imagens e figuras. Primeiramente se inicia na mente. Nós sempre voltamos a essa tecla durante todas as aulas dessa semana, mesmo sobre mentalizar. Tudo se inicia primeiramente em nossa mente. Existe a mentalidade que nós temos, a forma com que nós vemos o mundo é essencial para aquilo que nós de fato estamos construindo. Por isso que é necessário com que nós alimentemos o nosso HD, ou a nossa memória RAM, alimentemos esse software que existe em nós com recursos bons, com informações e dados precisos que de fato correspondam à realidade, para que nós não venhamos a construir algo que não de fato corresponda àquilo que é um facto. Não é verdade? É necessário que nós alimentemos a nossa mente com ferramentas, instrumentos e recursos positivos que venham a agregar a nossa capacidade imaginativa, construtiva, agregadora de objetos, para nós termos de fato o sucesso através da imaginação. De acordo com Napoleão Hill, a imaginação
é o chamado poder criativo da alma. Porque nós temos essa capacidade criativa, não é mesmo? Antes de nós construirmos algo, nós criamos isso em nossa mente. Essa é a mensagem que nós iremos retomar ao longo desta aula. Ainda, ele vai dizer que a lição de imaginação é o eixo ou a parte principal de todo o curso da Lei do Triunfo. Porque a Lei do Triunfo não é apenas um livro, gente. Foram uma série de palestras que Napoleão realizou nos Estados Unidos na década de 29, 30, onde os Estados Unidos estavam no ápice da crise de 29. Também se tornou um livro, esse livro de mais de 700 páginas, a qual nós temos acesso hoje. E para Nahreel, a imaginação, a ferramenta ou a capacidade imaginativa é a base deste conhecimento do sucesso, porque se você não for capaz de imaginar, então você não vai ter um objetivo definido. Se você não for capaz de imaginar, você não vai ter a autoconfiança de se imaginar tendo as habilidades necessárias para realizar o seu objetivo. Na verdade, se você nunca conseguir imaginar você realizando o seu objetivo, do que adianta você ter um objetivo? Do mesmo modo, você não vai conseguir exercer a iniciativa e a liderança que foram faladas no vídeo anterior se você não tiver a imaginação, se você não for capaz de alimentar a sua mente, a sua alma, de recursos bons, de informações e fatos construtivos, para que assim você seja capaz, de fato, de construir algo positivo e relevante através da sua capacidade imaginativa. O autor ainda continua. Assim como o carvalho se desenvolve do germe que está na semente e o pássaro se desenvolve do germe adormecido no ovo, as suas conquistas materiais brotam dos planos organizados que você cria na imaginação. Primeiro vem o pensamento, a seguir a organização desse pensamento em ideias e planos, depois a transformação dos planos em realidade. Napoleão Hill tem uma teoria, não é provado de fato cientificamente, mas é algo que a gente pode pensar, de que o pensamento é formado por energia. Assim como a matéria também, em primeira instância, de acordo com o Hill, é formado de energia, dos elétrons, as partículas subatômicas, também o nosso pensamento tem uma carga elétrica. Então, a energia é algo que não é capaz de ser visto, mas os seus frutos, os seus resultados, são passíveis de serem vistos, não é mesmo? Do mesmo modo, a nossa imaginação. A gente não é capaz de ver de forma física, visual, a nossa imaginação. Mas nós podemos visualizar, mentalizar aquilo que nós desejamos para, enfim, aplicar isso em nossa realidade. Isso é o mesmo princípio que se aplica na natureza. Nós não somos capazes de ver, aqui Napoleão Hill traz o exemplo do carvalho. A gente não podemos ver o carvalho ou a árvore do carvalho dentro da semente. Mas nós sabemos que lá na semente existe o potencial para se transformar em um grande carvalho, em uma grande árvore. Do mesmo modo, o ovo. A gente não vê dentro do ovo a galinha ou uma ave muito grande, mas a gente sabe que lá dentro existe o potencial. Do mesmo modo, dentro de nós mesmos existe esse grande potencial que precisa ser lapidado através da ferramenta da imaginação, através do exercício da capacidade imaginativa, porque a nossa mente, pessoal, é como um músculo. Se nós não exercitarmos o músculo, ele vai ficar atrofiado. Então, se nós sempre buscarmos de mão beijada as coisas para a nossa vida, nós não vamos exercer a nossa imaginação. Se nós sempre buscarmos respostas prontas, por isso que também algo é negativo na televisão, por exemplo, ou séries que nos dão respostas e imagens prontas, ao passo que os livros nos dão palavras, nos dão narrativas que permitem a criação de imagens. Também o rádio, ou áudios e podcasts, nos permitem exercer a imaginação. Contudo, quando nós trocamos essa ferramenta poderosa, que é a imaginação, para aquilo que já está pronto, nós deixamos de exercitar o nosso músculo imaginativo e passamos, então, a estarmos atrofiados, estarmos sem a capacidade de exercer a imaginação em todo o seu potencial. Ainda, Napoleão Hill nos ensina que a imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Ela pode examinar fatos, conceitos e ideias e criar novas combinações e planos a partir destes. Ou seja, a imaginação é interpretativa, então ela interpreta a realidade que está ao seu redor, ela dá um sentido, um significado aos estímulos, aos gatilhos emocionais que estão ao seu redor, e também é criativa. Ela pega os recursos já existentes e combina-os de uma forma nova, de uma forma inovadora. E ainda ele vai falar que a capacidade interpretativa confere à imaginação um poder normalmente não atribuído a ela, isto é,
o poder de registrar vibrações e ondas de pensamento colocadas em movimento por fontes externas. Aqui Napoleão Hill aprofunda mais a sua teoria de que os pensamentos são como vibrações enérgicas de energia, ou seja, que à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade imaginativa, nós vamos movimentando mais a nossa mente, e assim, e como uma bola de neve, nós passamos a exercitar a nossa imaginação até que nada mais seja impossível, porque, como nós falamos, tudo aquilo que a mente consegue conceber, ela é capaz de realizar. Napoleão Hill fala isso e a gente sempre retoma a essa frase. Tudo aquilo que nós somos possíveis de imaginar dentro do limite do razoável, dentro daquilo que é no limite do ser humano, nós podemos exercer se nós finalmente imaginarmos na posse daquilo, se nós de fato nos colocarmos realizando ou cumprindo e desfrutando aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Ele vai falar que você vai ver o quanto a imaginação é importante quando parar para perceber que é a única coisa no mundo sobre a qual você tem controle absoluto. Isso é verdade. Quantas pessoas são aprisionadas em prisões físicas ou talvez prisões mentais e a única coisa que elas têm em mãos é a capacidade de escolha. Viktor Frankl, um grande psicólogo, psicanalista desse discípulo de Freud, que ficou dentro do campo de concentração nazista, vai dizer que quando você tem os seus bens, você tem a sua liberdade de sair, de ir e vir, tirado de você, a única coisa que te resta é a capacidade da liberdade de escolha. Você ainda tem em si próprio a capacidade de liberdade, você tem a liberdade ou a independência de pensamento. Isso também vai ao encontro do pensamento de Hill, ao dizer que a única coisa que realmente é nossa é a nossa mente, é a nossa imaginação. As pessoas podem tirar nossos recursos, podem tirar nossos relacionamentos, podem tirar as nossas realizações, mas não podem tirar a nossa mentalidade. Não podem tirar aquilo que nós já estamos cultivando em nosso coração. Por isso que aquilo que nós não vemos tem mais impacto e relevância do que aquilo que nós vemos. Porque o que nós vemos é fruto de algo que não é possível de ser visto. Isso nós falamos no exemplo anterior. Nós falamos sobre uma grande árvore que vem de uma semente que em potencial tem essa árvore. Nós falamos isso de um animal que está dentro de um ovo, mas que nós sabemos que em potencial também existe uma ave ou um animal. Do mesmo modo, um ser humano. Nós sabemos que dentro de nós existe potencial muito grande, só que precisa ser lapidado, precisa ser imaginado, nós, na posse desse potencial sendo desfrutado em sua total plenitude. Somente nós temos total controle sobre a nossa mente. E nós, de fato, precisamos tomar o controle. Não sermos controlados por nossa mente, mas, de fato, controlar, para que assim nós saibamos, de fato, exercer a nossa mente em toda a sua plenitude. Napoleão Hill ainda nos ensina que se nós usarmos a imaginação de forma adequada, ela vai ajudar a converter fracassos e erros em bens de valor inestimável, levando-nos à descoberta de uma verdade conhecida apenas por aqueles que usam a imaginação. Ou seja, que os maiores infortúnios da vida geralmente abrem portas para oportunidades de ouro. Isso é verdade. É apenas uma pessoa com a sua mente imaginativa desenvolvida e lapidada que vai ser capaz de ir lá no fundo do poço, em momentos de maior crise, olhar para o alto, dizer que se eu estou no fundo do poço, eu não posso mais cavar. Agora o único lugar, a única direção que eu posso olhar é para cima, e é para lá que eu vou. É a imaginação que nos traz essa capacidade de nós nos reinventarmos, de nós ressignificarmos, darmos um novo sentido, um novo significado ao momento difícil que nós estamos passando. É através apenas da imaginação que nós podemos fazer isso. E você pode pensar aqui, Dad, você está falando muito sobre imaginação. Beleza, mas como que eu posso viver isso? Como que eu posso desfrutar ao máximo da minha imaginação? E Napoleão nos ensina que existem duas maneiras de nós lucrarmos com a imaginação. Nós podemos desenvolver essa faculdade em nossa mente ou aliar aqueles que já a têm desenvolvido. Ou seja, você pode escolher desenvolver a sua imaginação, e nós iremos falar um pouco sobre isso, de como nós podemos ser pessoas mais imaginativas, criativas, ou nós podemos, que também é uma forma de exercitar a primeira parte, nos aliançar com pessoas que já tenham sua imaginação estabelecida. Esse é o exemplo que Napoleão Hill diz de Andrew Carnegie, um grande empresário na época de Hill, e que se alinhou com pessoas de grande imaginação e que o permitiram a construir o império financeiro que ele construiu. Então, se você não tem ainda uma capacidade imaginativa, se
encontre, se relacione com pessoas cuja a imaginação você percebe que já está aflorada e que certamente você vai também se desenvolver e você vai ter essa capacidade imaginativa desenvolvida. Esse capítulo de Napoleão Hill talvez é o que ele menos escreveu, é o que menos nós iremos falar aqui, mas é o que menos que ele escreveu sobre coisas técnicas, e é o que mais ele escreveu sobre histórias e narrativas, porque a imaginação é obtida através da experiência. É bonito falar de forma teórica, mas nós só vamos realmente sermos pessoas mais imaginativas no campo de batalha, no dia a dia. Então, eu posso falar aqui o máximo, posso falar aqui horas e horas do conteúdo, mas você só vai, de fato, ter a sua imaginação desenvolvida quando você estiver no campo de batalha, estiver no dia a dia, em um momento de crise, e, de fato, exercitar a imaginação e usar da sua mente, usar desse potencial enorme, infinito, praticamente infinito, que existe dentro do nosso crânio, dentro da nossa cabeça. Usar este potencial infinito. Assim como vários exemplos que Napoleão Hill diz, pessoas que estavam em momentos de crise, pessoas que iniciaram em desvantagem na vida, mas que através da imaginação decidiram utilizar disso para exercitar e assim alcançarem o sucesso tão buscado que elas almejavam. Antes de concluir esta aula, eu disse aqui que eu gostaria de falar como que a gente pode desenvolver a nossa imaginação. Vocês lembram disso? E uma coisa que eu aprendo com Murilo Gun, um grande especialista brasileiro sobre a área de criatividade, e que também tem muito a ver com a imaginação, para Gun, a criatividade tem a ver com combinatividade. É a arte de combinar coisas antigas para criar coisas novas. Isso tem muito a ver com o conteúdo, com o conceito de imaginação que nós falamos aqui sobre Napoleão Hill, não é mesmo? E também isso pode ser utilizado aqui. Por exemplo, Gun traz o exemplo da roda. Certamente, nossos antepassados, ao verem o coco caindo do coqueiro, da árvore, perceberam que esse movimento circular trazia movimento. E a partir desse princípio do coco caindo do coqueiro na natureza, pode ser aplicado para as nossas relações, para a nossa técnica humana. Do mesmo modo, as aves, como Leonardo da Vinci, por exemplo, desenhou, arquitetou, projetou aviões, projetou objetos, meios de transporte que iriam voar, certamente ele fez isso olhando na natureza. E existe uma força muito grande no mimetismo, ou seja, na capacidade de nós imitarmos os modelos já existentes. Isso é o que, gente? É a capacidade imaginativa, ou a capacidade combinativa, como Murilo Gun diz. É a capacidade de você ter estímulos externos a você, você observar a natureza, a realidade que está ao seu redor e utilizar desses estímulos, utilizar desses exemplos, desses modelos para criar algo de valor. E ainda Murilo Gun compara a nossa mente com um software, com um processador de computador. Por exemplo, para o software funcionar, é necessário que tenha um input, um processamento e um output. O input são as informações que são entregues, que dão entrada no processamento, no software. O processamento, como o próprio nome diz, processa as informações de acordo com uma série de algoritmos, ao passo que o output é a saída disso. Então, se nós queremos ter um output favorável, o sucesso, a imaginação desenvolvida, o triunfo que nós estamos buscando aqui, nós temos que antes ver a causa. Nós sempre enxergamos a consequência, mas primeiramente nós temos que ver a causa. Nós falamos isso, que o potencial da semente é mais importante do que a árvore em si, porque a árvore está contida dentro desta semente. Então, para enxergar os nossos frutos, primeiramente a gente precisa ver qual é as nossas raízes, quais são as nossas raízes. Então, quais são os inputs, as informações que eu tenho acesso. E nada, gente, é mais relevante para mim, em minha própria experiência de vida, de desenvolver a imaginação, a capacidade criativa, do que os livros. Os livros, eu tenho vários livros, eu gosto muito de ler, desde que eu aprendi a ler. Eu costumo dizer que eu nunca deixei de ler, porque os livros, para mim, exercem uma capacidade, exercem uma peça fundamental para a minha capacidade imaginativa. Eu lembro que já no ensino fundamental, meus professores diziam que eu tinha uma mente muito fértil por causa de histórias em quadrinhos que eu gostava de ler e também por causa de animes que eu tive acesso, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, animes que me ajudaram a desenvolver minha capacidade criativa e imaginativa. Então eu devo muito a quem sou hoje, aos inputs que eu tive no passado, as informações, utilizando a linguagem de Murilo Gun, para os outputs, para as saídas que eu tenho hoje. Então, para você enxergar a sua imaginação, para você entender qual é o nível da sua imaginação, primeiramente, busque entender quais são os níveis dos seus inputs, quais são os níveis das
informações, dos dados, dos fatos que você tem acesso. Quais são os podcasts que você ouve, quais são os filmes, os modos de cultura que você está assistindo. Porque eles certamente, ao serem processados pelo maior processamento, pelo maior software que existe, que é a mente humana, certamente eles irão contribuir para que você possa desenvolver a sua capacidade imaginativa, que, lembrando, na linguagem de Napoleon Hill, é a oficina da alma, aquilo que nos permite combinar coisas já existentes e, em uma nova combinação, fazer novas conexões para, assim, nós construirmos algo de valor e buscarmos o sucesso tão almejado. Para concluir a aula de hoje, gostaria de citar um poema que Napoleon Hill coloca em seu livro. Ele diz o seguinte: afirmo que pensamentos são coisas, são dotados de corpo, respiração e asas, e nós os emitimos para preencher o mundo com bons resultados ou males. Aquilo que chamamos de nosso pensamento secreto dispara para o mais canto remoto da terra, deixando suas bênçãos ou aflições como um rastro por onde passa. Construímos nosso futuro, pensamento por pensamento, para bem ou mal. Ainda que não se saiba, ainda assim o universo foi moldado. Pensamento é outro nome para destino. Escolhe, então, teu destino e espera, pois amor traz amor e ódio traz ódio. Citando novamente Viktor Frankl, se nós perdemos todas as coisas, nós nunca nos será tirado a capacidade mais importante, que é a possibilidade de nós fazermos escolhas, que é a nossa mente, a nossa independência, aquilo que existe em nosso interior. Então, meu amigo, que nós possamos entender e assimilar essas verdades que Napoleon Hill nos ensina, que pensamentos são coisas, não no sentido do pensamento ter a matéria física, mas se nós entendemos aqui a teoria de Hill, de que o pensamento é uma energia, então é uma matéria em potencial, então aquilo que nós mentalizamos no futuro precisa ser tratado como já existente no futuro, entende? Para que nós consigamos desfrutar do sucesso que nós tanto buscamos futuramente, primeiramente nós precisamos nos imaginar, exercitar a nossa imaginação, como se nós já estivéssemos desfrutando desse sucesso, desfrutando daquilo que nós tanto buscamos em nossa vida, seja qual área do sucesso você busca para a sua vida. Então, os pensamentos são coisas, são dotados de corpo, respiração e asas, e nós os emitimos para preencher o mundo com bons resultados ou males. Cuidado com os seus pensamentos, meus amigos. Cuidado com os inputs, mais uma vez, com que vocês têm acesso. Cuidado com o algoritmo que você processa esses inputs, qual é a mentalidade, qual é a forma, a cosmovisão com que você recebe cada estímulo. E assim, eu não preciso dizer cuidado porque você já tomou cuidado com as duas primeiras coisas. Então, certamente, o output, a saída da sua mente, serão saídas boas, porque você primeiramente teve acesso a fontes boas e você também você desenvolveu, você cultivou um caráter de uma mentalidade positiva, uma mentalidade de crescimento, utilizando aqui a linguagem de Carol Dweck em seu livro Mindset. Então, que nós possamos entender que o nosso destino está potencialmente em nosso pensamento. Cada pensamento que nós cultivamos em nossa mente, cada palavra, cada ação, cada hábito que nós cultivamos, lembrando que hábito tem a ver com repetição, nós falamos isso na aula do hábito de cultivar, de economizar. Cada hábito, cada repetição, cada rotina, cada coisa que nós fazemos está contribuindo de forma construtiva ou de forma destrutiva para o nosso futuro. Que nós saibamos escolher com sabedoria, meus amigos. Assim como nós escolhemos estar aqui nesta noite de sábado, dia 17 de janeiro de 2026, às 9h13 da noite, estudando um livro que há um século tem transformado gerações, sobre a filosofia do sucesso, sobre a filosofia daquilo que diferencia as pessoas que o triunfaram daquelas pessoas que permaneceram no fracasso. Que nós saibamos de fato, meus amigos, utilizar dessas verdades para assim construir algo de valor para a sociedade, para a humanidade. Porque, mais uma vez, citando aquilo que nós já falamos antes, o sucesso só é verdadeiro quando compartilhado. A felicidade só é real quando contribuída para o bem-estar do outro. Também, que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. E se você foi, não esquece de curtir, comentar, enviar para seus amigos, para que a pessoa que está precisando ouvir essa mensagem nesta noite, ou seja o horário que você está assistindo, possa escutar e ser transformada não por mim mesmo, mas pela mensagem que eu carrego. Lembrando que todas as noites, às 18 horas, eu estou aqui realizando esse desafio, a Lei do Triunfo. Hoje nós estamos aqui em um horário diferente por causa de alguns outros compromissos familiares que eu tive. Também gostaria de citar que todas as manhãs, às 6 horas da manhã, nós estamos realizando o desafio Gênesis. Nós estamos vendo capítulo por capítulo do livro bíblico de Gênesis. E ainda também estou deixando, durante as tardes, vários posts
no meu Instagram sobre pensamentos, mensagens, reflexões que eu estou tendo ao longo dessa semana. Forte abraço. Se você gostou também, não esquece de passar no meu canal do YouTube de Edson Abreu para também engajar lá e que assim a plataforma entenda que se trata de um conteúdo relevante. Muito obrigado, forte abraço, boa noite, até amanhã às 6 horas da manhã para o Desafio Gênesis ou até amanhã às 18 para o Desafio A Lei do Triunfo. Boa noite.